Boa noite aos nossos ouvintes, nossos internautas aqui na TS Rádio Mirassol, você que também está acompanhando aí pelo Facebook da Mirassol Conectada. Estamos aqui novamente para mais uma edição da Sabatina, série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Mirassol, preparando-se aí para mais uma eleição, as eleições de 2024. Eu sou o Gustavo Villa, um prazer falar novamente aqui com vocês. Hoje teremos a presença do candidato Júnior Risse, do PDT, candidato a prefeito de Mirassol. Ele já foi prefeito entre 2009 e 2016. Aqui ao meu lado, para me ajudar nessa sabatina, a Juliana Elias, do Mirassol Conectada. Boa noite, Ju. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Risse. Boa noite a todo mundo que nos acompanham. E é um prazer fazer parte, mais um ano, né, acompanhando as eleições 2024 com mais essa sabatina. Bom, primeiro vamos para a apresentação então do Júnior Risse. Faça uma breve apresentação aí então, Risse, para quem não te conhece, que alguém não te conhece, quem é o Júnior Risse, o que você pretende agora, se ganhar a eleição, nessa nova gestão, fazer, quais serão as suas prioridades dentro das experiências que você já teve comandando a cidade de Mirassol. Tá. Boa noite, Gustavo, boa noite, Juliana, e boa noite, internautas, prestigiando aqui a TS Rádio. Bom, eu sou médico de formação, né? Cirurgião geral, fiz gastrocirurgia. Eu fiquei durante 15 anos na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, no Hospital das Clínicas, na disciplina de cirurgia geral e do trauma. Eu fiz meu doutorado lá na USP em biologia molecular. E fiz a pós-graduação na Getúlio Vargas, da cidade de São Paulo, em administração hospitalar e sistemas de saúde. E depois, né, fui prefeito de Mirassol por 2 mandatos. Hoje eu sou auditor da farmácia de alto custo do SUS, verifico os processos, né, se estão certos, se não estão. E sou perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, do estado de São Paulo. E também sou perito de vários juízes da região, de várias cidades. Só não sou perito aqui na cidade de Mirassol por razões óbvias, né? Bom, vocês já viram ali que está contando um tempo, então antes da gente prosseguir para as perguntas aqui para o Júnior Risse, explicar novamente, né, já explicamos na primeira sabatina que fizemos com o candidato Caco Navarrete, aqui o regulamento é o seguinte, 1h30 é o prazo para que o candidato possa fazer as suas explanações, tá certo? Então ele vai ter 1h30 aí para falar. Precisa falar essa 1h30? Não, se chegar 1h15 já terminou, não tem problema. O que não pode é ultrapassar esse tempo, tá certo? Perguntas dos internautas, elas podem ser enviadas aí, quem estiver acompanhando pode mandar, se der tempo. Dentro desse tempo aí que a gente tem como limite, a gente vai passar essas perguntas aqui pro Júnior Risse. Se não der tempo, a gente passa para ele responde para vocês de forma aí nas redes sociais e a gente passa as respostas também, tá bom? Então vamos para a primeira rodada de perguntas aqui, primeiramente dizendo que, como ele já disse, ele foi prefeito por 2 mandatos. Em 2008 foi eleito com cerca de 8.000 votos, 2012 praticamente dobrou essa contagem, teve 58% dos votos válidos para quase 18 mil votos ele teve naquela ocasião, em 2012, né? E agora, em 2024, se coloca novamente à disposição aí para se candidatar à prefeitura. Sim. A gente se lembra que em 2020 você já podia ser candidato. Sim. E preferiu apoiar o atual prefeito, o Dr. Edson. Inclusive teve um vídeo que foi até, digamos, muita gente disse que foi decisivo para que o Dr. Edson pudesse vencer aquela eleição. E agora você tomou a decisão de se candidatar concorrendo contra o Dr. Edson. Houve algum arrependimento em relação àquele apoio declarado para o Dr. Edson em 2020? Bom, primeiro, assim, vou falar dos votos que eu tive quando eu fui eleito prefeito. Na minha primeira eleição, as pessoas deixavam claro para mim que ia votar em mim por causa do meu pai. Tinham vínculos com ele, gostavam dele, enfim. Na segunda eleição, as pessoas chegavam para mim e diziam, olha, não, agora nós vamos votar em você por causa de você, por causa do seu desempenho como prefeito, né? E eu fiquei muito feliz porque explodiu, né, a votação. Eu ganhei de todos os outros candidatos junto e ainda sobrou voto.
Então isso foi assim, né, uma certificação de que nós fizemos o que nós tínhamos proposto a fazer. A seriedade com que nós conduzimos os nossos 2 mandatos, inclusive. E eu havia, né, depois achado que não já tinha feito minha parte, que outros deveriam fazer também, enfim. E depois do meu mandato foi o desastre que foi, né? Na sequência, muita gente me chamou, me procurou para ser candidato, mas eu não tinha. Eu achava que outras pessoas tinham que fazer também, né, o bem para a cidade. O fato de eu ter apoiado o Edson na época foi assim, uma decisão de que eu imaginei que ele, como tinha sido delegado tantos anos, ocupando uma atividade administrativa, gerencial, pudesse, né, enfim, prestar algum serviço de qualidade para a cidade. Porque ele, ao mesmo tempo, ele era presidente do Mirassol, o Mirassol melhorou o time, não sei o quê. Depois que eu fiquei sabendo que não era ele que administra o Mirassol, que ele está lá só parece rainha da Inglaterra. Mas eu não esperava também que a prefeitura ficasse também nessas condições e no Mirassol tem os empresários que estão lá, que entendem do assunto e que põem a coisa para frente, que é perigoso ir para a Série A agora, não é? Tá nessa linha. Isso é resultado do quê? De boa administração. Então era natural esperar que a prefeitura também teria uma boa administração. Mas não foi o que aconteceu. Logo no começo eu chamei o seu Edson, falei com ele, falei, a administração está muito ruim, está parecendo um posto de carro a álcool. Você dá partida não pega. Lembra antigamente como o carro a álcool? Você falou quando isso para ele? No primeiro ano, porque estava muito devagar a administração. No segundo ano também. Que não se via, não tinha planejamento, mas infelizmente não aceitou. Tanto é que hoje você vê 3 candidatos a prefeito que apoiaram ele. O Caco, que era do lado dele, o Cuni e eu. Não sou só eu que não gostei. É quase uma unanimidade. Aí depois ele optou para colocar pessoas na prefeitura, que eu acho que efetivamente quem manda lá e desmanda. De quem você está falando? De vários personagens ali, né? Eu ouço na rua o seguinte, é Branco, é Daniel Soto, é não sei quem, é Marco não sei das quantas, é isso. Que não tem, que vai me desculpar, mas pelo amor de Deus, andar com um povo desse. Então assim, isso enfureceu todo mundo. Porque não foi para isso que ele foi eleito, não foi para isso que nós apoiamos ele, não. E você pode assistir aquele vídeo que eu fiz, que eu deixei muito claro lá, que era a expectativa, era a capacidade gerencial. Em nenhum momento eu falei que ele ia ser ótimo, mas eu imaginava que como o Mirassol tinha tido uma ascensão, uma boa administração, que podia ser da cabeça dele, mas não é. Pelo que eu ouço dizer, não é não. Mas a gente acreditava nisso. Na prefeitura ele não levou essa expertise. Então o Mirassol foi para cima e a prefeitura foi para baixo. É a mesma pessoa? O que explica isso? As companhias, as pessoas que estão administrando. Porque as pessoas que pegam com seriedade as coisas se afastaram dele. Afastou os vereadores, vários vereadores se afastaram. E hoje 2 deles são candidatos. E eu acabei sendo candidato também. Por uma série de razões, né? Que ao longo da campanha eu vou dizer. Esse rompimento aconteceu de forma oficial? Vocês chegaram a conversar? Não, eu só disse assim que não dá. Não dá, entendeu? É muita responsabilidade uma administração pública e é muita irresponsabilidade não executar os serviços, as obras que eram para ter sido feitas. Não fizeram uma creche. A creche que ficou pronta lá no Parque das Flores, eu deixei paga. Demoraram 8 anos para fazer uma creche. Creche não é brincadeira. A cidade foi crescendo e ela tem que ser reposta. A escola do Tarrafo, quando eu fiz lá, falaram que eu estava doido. Uma escola desse tamanho. Vai lá ver, falta vaga. Por quê? Porque eu sabia que a cidade ia crescer para lá. Tá lá. Unidade de saúde, todas as unidades de saúde que tem na cidade hoje fui eu que fiz. A não ser o postão antigo que eu reformei, tá? E a creche,
lá do aeroporto eu também reformei. Tá? As outras foi dentro do meu mandato, as que ficaram prontas. A do Vila Verde eu deixei paga, a do Renascença ficou paga, porque a administração pública hoje, graças a Deus, quando você começa uma obra numa administração, você obrigatoriamente tem que deixar o dinheiro para finalizá-la. E não só isso, a manutenção dela também tem que estar prevista na arrecadação do município. Então, eu deixei a Casa da Cultura paga, eu que fiz o projeto de lá. Vai lá, eu entrei essa semana lá de chorar. Aquilo lá é o respeito que essas duas administrações tiveram com a cidade de Mirassol. Se você entra lá, isso tinha que dar implicação penal. Não é só civil, não. Porque é um absurdo o que aconteceu aí na Casa da Cultura. E eu deixei quase 23 milhões de dinheiro em caixa. Só teve 2 prefeitos na história de Mirassol, até o meu mandato, que deixou dinheiro em caixa. O primeiro foi meu pai, os outros deixaram quebrado, e o segundo fui eu, que eu deixei quase 23 milhões de dinheiro em caixa. Que hoje, o poder de compra daquele dinheiro dá quase 100 milhões. Eu aumentei o patrimônio da prefeitura de bens imóveis em quase 100 milhões. Tem esse levantamento num caderninho que nós soltávamos lá de prestação de contas. Eu paguei 35 milhões de dívida que tinha a prefeitura. Esses 35 milhões hoje dá mais de 150. Então eu devo ser mágico, porque eu não recebia dinheiro do governo do estado. Em 2009, quando eu entrei, a estrada ali do Beija-Flor até o Monte Líbano estava no orçamento do governo do estado. Tiraram e até hoje não voltou. Essa é a obra que eu teve do governo do estado nos meus mandatos. E eu falava, na época, eu falei com o seu Edson, eu falei com o seu Éder Pinhabel, e a professora Laguna lá, que tinha cargo de confiança do governo do estado. Que era um absurdo tirar o dinheiro da estrada de Mirassol. Tiraram. Então hoje está ali, que até hoje não foi feito. Então assim, foi uma administração muito difícil. A arrecadação da prefeitura era ruim, era baixa, era pouca. A administração do Edson arrecadou 1 bilhão e 50 milhões aproximadamente. Vai ver se tem obras para ser arrecadado na cidade. Anda, pode andar por aí. Um pouco de asfalto que estão fazendo agora, porque não tinha nem onde enfiar o dinheiro, tinha que justificar, porque também não pode ficar muito dinheiro em caixa da prefeitura. Entendeu? O cara tem que ter planejamento. Eu quero ver como que eles vão explicar isso. Porque são 4 anos de arrecadação. Mostra para mim as obras. Entendeu? Tá fazendo essa aparência aí, estão maquiando a cidade, tá pintando a rua. O povo não quer isso. O povo quer casa popular, o povo quer merenda de qualidade na escola, o povo quer vaga de creche. Não é fantasia. Então, por isso, por essas e outras razões, que eu me afastei, que eu até ofereci ajuda. Tá? Esse projeto lá da Santa Casa, do prédio que eu comprei o prédio da Santa Casa, que se tivessem feito isso lá atrás, quando ela fechou, talvez ela nunca tivesse fechado. Era só ter comprado o prédio. E o projeto, ele foi buscar na minha casa no meio do ano passado. Eu não faço as coisas para mim, eu faço as coisas para a cidade. Eu tinha feito esse projeto, não estava terminado ainda, eu tinha um esboço lá, manuscrito. Entreguei tudo para ele. Falei, ó, vocês vão lá, manda os engenheiros, arquitetos botar isso no papel, depois você traz aqui, porque a gente pode dar uma opinião nisso. Eu fiz pós-graduação em administração de saúde, né? A minha mulher é consultora hoje do Hospital Albert Einstein e da Beneficência Portuguesa de São Paulo na área de saúde pública. Eles implementam a qualidade de prestação de serviços de saúde no SUS. Então, a expertise, nós não temos tanta, mas a gente conhece gente no Brasil inteiro que trabalha com isso. Então, para fazer uma coisa de qualidade, como eu fiz a UPA. Quando eu fiz a UPA, eu planejei a UPA para uma cidade de 100 mil habitantes. Vai lá ver se o piso não é de granito. Quantos anos que vai ficar aquele piso? Vai ficar uma eternidade. Então, não tem manutenção, as paredes são de drywall, que quando você incorporar uma nova tecnologia, você precisa ter um aparelho diferente lá dentro, você pode mudar as paredes de lugar, sem ter que quebrar piso, entendeu? Então, assim, a administração nossa foi com essa visão. Imagina vocês se não tivesse a UPA na pandemia.
se fosse aquele barracão que tinha lá no pronto-socorro, que era uma vergonha aquilo. Você imagina eu, quando cheguei de São Paulo, que eu vi o pronto-socorro da minha cidade, um lixo daquele. Então, assim, ainda bem que nós fizemos uma UPA. Porque na hora do pânico, uma coisa bem elaborada, bem estruturada, dá muito mais resultado, né? Que naquela que tinha lá antes, você tossia em cima do outro que estava no quarto vizinho. Então era isso, a realidade da cidade era essa. As unidades de saúde que nós fizemos foi pensando na distribuição através dos bairros para prestar assistência médica próximo de onde as pessoas moram. Para os médicos, os enfermeiros ter conhecimento da população dali do lugar. Que a pessoa chega lá na unidade de saúde, o enfermeiro, o médico já sabe o que a pessoa tem. Então a qualidade na prestação de serviço de saúde flui muito melhor. Porque quando a saúde pública funciona bem, a UPA fica vazia. UPA para atender acidente, uma cólica de rim, um infarto, sei lá, uma crise de asma, um bronquite, né? Uma pressão alta. São coisas agudas. A saúde, em geral, ela tem que ser gerenciada nas unidades básicas de saúde. Isso é uma lógica, né? Nós tínhamos começado os agentes de saúde, comunitários de saúde, nós conseguimos começar, depois tivemos que parar, né? Fomos impedidos de continuar. Mas se a gente, que eu acho que nós vamos ganhar essa eleição, nós vamos implementar novamente os agentes comunitários de saúde. Porque é a forma mais, assim, como dizer, a melhor definição da qualidade de prestação de saúde pública é quando você conhece o seu paciente, você conhece a família do seu paciente, você sabe de todos os problemas dele. Metade da saúde é tratada aí. E a outra metade, obviamente, tem que fazer um exame, tem que tomar um remédio, né? A gente não faltava remédio na minha administração. Então, assim, todos os nossos programas estiveram funcionando adequadamente dentro do possível, não o que a gente gostaria. E nem nós estamos tão preparados como estamos hoje na área de saúde, que é o grande problema da cidade. Vamos retomar o tema saúde. A Ju tem uma pergunta agora ainda sobre a sua gestão, as suas gestões anteriores, a experiência que você teve. Antes da gente continuar com esse tema de saúde, falar de um outro assunto que também foi bastante conturbado, né, durante seus mandatos, que também talvez possa influenciar, caso você seja eleito, que é a relação entre o legislativo e o executivo. Na época que você governou Mirassol, tinha lá enfim, esse embaraço, essa relação bem complicada, bem difícil. Caso você seja eleito, o que você pretende fazer, que postura você pensa em adotar para que esse tipo de situação não volte a se repetir? E, em caso de se repetir, como fazer para que isso não reflita na população e em Mirassol em geral? Para acrescentar ainda na pergunta, eu me lembro de um episódio marcante ali na época, né? Não lembro se foi no primeiro ou no segundo mandato, mas que a época o centro todo da cidade foi recapeado com asfalto e a rua da Câmara Municipal foi a única que ficou ainda com um paralelepípedo na sua gestão. Queria que você falasse também sobre isso. Ficou lá na frente da Câmara e na frente do cemitério, que na época eram os dois lugares de mais tristeza da cidade. É muito triste o que eles faziam para a cidade. A tristeza do cemitério quando as pessoas perdem os entes queridos, e a cidade se perdia na Rua da Câmara. Eu sou muito claro nisso, eu nunca escondi isso de ninguém, não. E também, não foi de propósito. Não foi não, porque a gente tem uma parte da nossa história, e durante muitos anos, as ruas eram daquele jeito lá. Então, alguns lugares tinham que ficar para as pessoas lembrarem. Então, infelizmente, né, lá em frente do cemitério, para as pessoas lembrarem da história da família delas, da vida delas, que viveram ali. É a memória afetiva das pessoas. A gente não pode apagar isso. Só apaga a vida afetiva quem tem coisa para esconder. As outras pessoas, não. E lá na Câmara, se não me falha a memória, tem um paralelepípedo lá que tem o primeiro que foi assentado, ficou lá a referência. Parece que agora passaram o asfalto em cima, né? Então talvez é o respeito também que eles deem à memória da cidade, né? Então, assim, a mesma coisa que fizeram na Casa da Cultura. Destruíram.
né? Então não é bem assim, as pessoas brincavam, né? Porque eu falava que esses lugares, da importância para a história da cidade desses lugares, né? E o conturbado, olha, Juliana, eu sou médico há muitos anos. Eu não sei que tipo de calmante que daria para aquelas pessoas, para os vereadores. Porque quem fez depois de mim, nos 2 últimos mandatos, acho que sabe. Porque não teve nenhum problema de cassação. Quem me conhece sabe como eu administro, sabe que eu não brinco, que eu não aceito maracutaia, né? E que desde que eu entrei no primeiro mandato, às vezes a pessoa na rua fala, mas por que você não paga mensalinho? Para com isso. Isso para. Você tá louco, vai esperar isso de mim? Pode ficar gritando até o fim do mundo, né? Porque o vereador, eu acho, na minha opinião, que ele tem que saber o que ele está fazendo lá. Ele tem que defender os interesses da cidade. Nada além disso. Ele não tem que ser corretor de imóveis, ele não tem que ser representante de interesses de fora da prefeitura para a prefeitura. Ele tem que representar a população. As pessoas que representavam a população conversavam comigo normalmente. Agora, quem queria bagunça, fazer, vai caçar, vai trabalhar. Eu falava isso. Que quem não tem o que fazer, né, fica nesse nível aí. Eu espero que neste novo mandato, que nós acreditamos que nós vamos ter, não tenha esse problema. Por quê? A cidade já cansou desse modelo aí. E os vereadores que foram eleitos também sabem que eu não dou presente para ninguém. O maior presente que eu posso dar para a minha cidade, para a população da minha cidade, é um bom trabalho. É até onde eu chego. É até onde eu paro. Então, assim, eu não tenho nenhum receio de nada, não. Por que até hoje ninguém provou nada? Tanto que falava, nunca conseguiram provar nada. Por quê? Porque era mentira. Então, esse tipo de gente, eu falei outro dia na Câmara, no dia da minha convenção, eles não estão mais lá, eu estou. O resumo disso tudo é isso. Onde eu estou hoje? Aqui. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu sou muito verdadeiro nas minhas coisas, eu não dissimulo, não. Eu falo o que eu penso, eu não brinco. As pessoas que trabalham comigo, que trabalharam comigo, sabem disso. A maioria estão me apoiando. Entendeu? Todas as pessoas que estão me apoiando não estão atrás de cargo. Ninguém pediu cargo para mim, de nada. Porque sabe que sempre a minha necessidade é montar uma equipe técnica. Porque é o que funciona. Né? É planejamento e entregar resultado. As 2 últimas administrações não entregaram resultado e arrecadaram muito mais do que meus 2 mandatos. Essa do Edson, 1 bilhão e 50 milhões. E a anterior não ficou muito longe disso. Soma os serviços e as obras que eles fizeram. Sai procurando na cidade e você acha. Então, é isso. Vamos retomar o tema saúde, então, agora. Como você já disse, as UBSs que estão em funcionamento, as 4 que estão em funcionamento hoje em Mirassol, foram construídas ou começaram a ser construídas durante o seu mandato. Sim. E as atuais unidades do Renascença, do Vila Verde, entraram em operação substituindo os antigos postinhos da Coab 1 e do aeroporto, respectivamente, né? Na época em que esses projetos começaram a ser pensados, era essa a proposta de substituir as unidades do aeroporto Coab 1? Não. Quais são as suas propostas, assim, então, para esse mandato que você espera assumir? A unidade da Coab 1 era muito pequena, né? Então não dava para atender o público que nem decentemente, as pessoas ficavam exprimidas ali. Aquilo não é um conceito de saúde pública. Eu sempre falava para minha equipe, quando vocês entram num banco, como é que é o piso? É granito, não é? Como que o funcionário está vestido? Ele está bem vestido? A pessoa está com a mão lavada? A roupa está limpa? É assim que tem que funcionar a saúde. Se o banco tem aquela aparência bonita, porque lá é o dinheiro, num lugar onde é saúde, ele tem que ser mais bonito ainda. Tem que ser bem arrumado, as pessoas têm que vestir bem, sim, tem que estar todo mundo limpinho, a saúde depende muito disso, não é? Então, a nossa ideia era sempre montada em cima desse conceito. E as unidades de saúde seriam distribuídas de acordo com o número de habitantes, que é uma lógica administrativa isso. Você não inventa um posto de saúde num lugar que não precisa.
e nem tira um de um lugar que precisa. É uma distribuição que você pega o mapa da cidade, você fala, aqui é isso, aqui é aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E tem que funcionar desta forma. Aí você tem a distribuição dos agentes comunitários de saúde naquela região de abrangência daquela unidade de saúde. Então você tem o controle da saúde pública da cidade. Você sabe quantos diabéticos tem, quantos hipertensos tem, quantos asmáticos tem. Você sabe toda a cadeia de fornecimento de prestação de serviço de saúde pública na mão, na palma da mão. Então você vai comprar remédio, você compra em quantidade, porque você compra um preço mais baixo e exatamente para o número de pessoas que toma aquele remédio. Então não justifica faltar remédio. Porque falta remédio quando não tem planejamento. Pode acontecer de faltar? Pode. Às vezes atrasa uma entrega, às vezes um prestador de serviço vai à falência e não cumpre o contrato. Pode acontecer. Não pode acontecer isso sempre. Como em qualquer outra área. Então, a ideia da administração de saúde ela é simples para quem está acostumado a trabalhar com isso. Entendeu? Porque a maioria das pessoas não tem nem noção de como que deveria funcionar a saúde pública. As pessoas tendo uma prestação de saúde pública de qualidade, aumenta a vida das pessoas e a qualidade de vida delas. Aí entra o esporte junto, as academias que nós fizemos nos bairros também, para implementar esse tipo de educação física. Entendeu? Então, assim, é um contexto. A educação ela também está inserida no contexto da saúde. A assistência social também está contida no conceito de saúde. Todos têm que funcionar sincronicamente, porque vai ter um maior número de informações e uma melhor qualidade de prestação de serviço público. Hoje, na minha época, por exemplo, nas escolas tinha um monitor que era aluno de pedagogia para cada aluno com necessidade especial. Hoje não. Hoje estão colocando alunos de ensino médio, que não está adequadamente treinado para aquilo. Entendeu? Isso tem que ser revisto, né? Esses alunos do ensino médio têm que ser treinados lá, continuar treinando, mas também com supervisão, que não é o que está acontecendo. Bom, ainda continuando nessa questão da saúde, falando da saúde primária e também de especialidades. Aqui em Mirassol, não só em Mirassol, acredito que no Brasil todo, mas falando da nossa realidade, é muito difícil você conseguir consulta com especialista, cardiologista, que o pessoal precisa muito, dermatologista, e também psiquiatra, por exemplo, né, que antes tinha o CAPS, hoje já não tem mais, não há mais esse convênio, e também exames em geral, os mais simples, né, como raio-x, ultrassom, e também os mais complexos, como uma tomografia, uma ressonância, que às vezes passam anos até a pessoa conseguir finalmente ser chamada para realizar esse exame. Qual que é a sua proposta para agilizar esses serviços? No projeto que eu fiz da ocupação do prédio da Santa Casa, são contempladas várias coisas ali. Uma central de fisioterapia, uma central de alguns exames, uma central de atendimento de especialidades, que o Mirassol hoje comporta isso. Eu me lembro bem quando eu fiz doar aquele terreno que hoje o padre está construindo lá o hospital, eu conversei muito com ele, falei, aquele hospital ele tem que ser bom, grande, por isso que o terreno que tem para você tem que ser grande, porque antes ele estava num terreno pequenininho lá para cima naquele loteamento. Eu falei, não, tem que ser na avenida, né, porque tem uma logística de entrar na cidade, de sair da cidade quando tem que ir para o hospital de base mais rápido. E esse hospital ele faria a complementação, ele poderia ter dentro dele os exames, tomografia, ressonância, né, ultrassom, todos os exames complementares. Por quê? A responsabilidade da prestação de serviços públicos de saúde ela é tripartite. É o governo federal, o governo estadual e o município. Né? O município faz a sua parte, que é a área mais básica, e o Estado tem que ajudar no atendimento secundário e terciário juntamente com o governo federal. Então, é nesse tripé que funciona a saúde pública. Vou dizer algumas experiências que têm acontecido em outros estados, inclusive. Até minha mulher coordena um desses programas, 3 desses programas, que é
prestação de serviço de melhor qualidade para a população. Vou te dar um exemplo. Tem uma gravidez de alto risco. Então, essa grávida, às vezes, ela fica perdida dentro do sistema, não tem para onde ir e automaticamente não recebe um tratamento de qualidade. Como que é que funciona? Essa gestante ela vai para um centro de referência, é atendida por um especialista, esse especialista faz o diagnóstico, propõe o tratamento, ela volta para a cidade dela, ali o médico daqui conversa com o médico de lá sobre o caso da paciente, entendeu? E isso melhorou enormemente a qualidade do tratamento e dos resultados, que muita criança morria. Por quê? Porque não tinha esse tipo de atendimento adequado. E não é impossível de fazer isso aqui, nós vamos fazer isso. Entendeu? Buscando verbas, fazendo convênios. Tem muita coisa que não precisa nem de verba, precisa de boa vontade. Entendeu? Você já tem os funcionários, e os funcionários também, na minha época, todos eles faziam cursos, depois deixaram de fazer, né, de qualificação cada vez melhor. E o funcionário se sente bem melhor quando ele está prestando um serviço de melhor qualidade, obviamente, não é? Então isso é questão de boa vontade, não precisa muito dinheiro para isso não. Ô Júnior, você falou da construção do hospital, começou a ser construído na sua primeira gestão, né? Isso. Naquela época, como é que foram os diálogos, as conversas com o pessoal do Lar São Francisco? Qual foi o papel da prefeitura naquela época como facilitador para que a obra acontecesse e acabou não acontecendo? Por que não aconteceu naquela época? O que eu pude fazer como prefeito foi ajudar a arrumar o terreno lá, que são quase 16 mil e poucos metros quadrados. É grande. Que eu já imaginava um hospital para atendimento regional secundário. Tem várias cidades no entorno que não têm condição de ter um hospital próprio, com a qualidade que o povo precisa e merece, e nós faríamos Mirassol faria esse atendimento e os casos mais complexos iriam para o hospital de base. A ideia era essa. A prefeitura, até uma vez eu tentei passar um recurso pro Lar para esse hospital e a Câmara vetou, né? Não sei se você se lembra, mas isso aconteceu. Os recursos para esse tipo de obra, eles têm que vir do governo estadual e federal. Agora, não me pergunte por que não veio recurso suficiente, né? Que eu até brincava com o padre, está parecendo construção de igreja, não acaba, né? Porque assim, é ano após ano, já são quantos anos aí? Não é para 15 anos, né? Um pouco mais. Quer dizer, é inacreditável, vamos dizer isso. Porque dinheiro tem no sistema. Eu não consigo entender, sabe? Aliás, ninguém entende. Parece que agora eles receberam 38 milhões, que de um tempo para cá, e que seria suficiente para finalizar a obra, né? Mas não se esqueça que depois tem que equipar o prédio, que é outra fortuna. É a parte mais difícil, né? Bom, vamos aqui, eu vou para essa pergunta aqui, João. Na sua visão, o que a atual administração fez de certo e errado na gestão da cidade e como você planeja corrigir ou aprimorar as políticas existentes? Gustavo, eu venho me perguntando isso todos esses dias. Eu fico preocupado porque eu estou andando nas minhas obras. Tem muitas obras na cidade, a gente está fazendo os filminhos em frente delas. E eu não estou vendo a obra deles. Entendeu? Então, assim, fica difícil entender por que Mirassol está onde está. Porque a cidade continuou arrecadando. Não tem justificativa. Entendeu? Nem do mandato anterior nem nesse. Não tem justificativa para isso. O que tem que fazer chama planejamento. Não tem jeito, você tem que ver o que tem de dinheiro em caixa, para onde que estava indo o dinheiro, o que você pode cortar, o que você tem de compromisso já assumido, entendeu? Você acredita que Mirassol tem equipe suficiente para executar essas coisas mais básicas que é necessário, igual você falou na pergunta anterior relacionada à saúde, sobre prestar esse atendimento mais atencioso para a população na área da saúde preventiva? Se não tiver, nós pretendemos colocar. Porque isso também, outra vez, ele depende de treinamento, das pessoas fazerem cursos de qualificação, porque todo mundo quer melhorar. Mas precisa dar oportunidade da pessoa melhorar. Eles têm que ter curso, entendeu? Tudo isso que eu estou te falando é completamente possível de ser feito. E depende das pessoas. E quanto mais conhecimento elas tiverem, melhor vai ser executado. Né? É uma lógica. Mas, infelizmente, ninguém se preocupou com isso aí.
Por quê? Porque é gente incompetente na gestão. É muito simples, a equação é essa. A incompetência leva a mal prestação de serviço público. É 1 a 1. Não tem jeito. Todo lugar é assim. Bom, vamos passar para o próximo tema, então, falar de educação. Né? Isso, um pouquinho de educação, né, Júnior? As suas propostas, então, para melhorar a qualidade de ensino em Mirassol. Na sua entrevista aqui, como pré-candidato ainda no jornal TS Notícias, nós falamos sobre o acesso às creches, às escolas. Você falou que o governo atual não conseguiu construir nenhuma creche. O que você pretende fazer para solucionar esse problema? Além de não construir, que eu deixei pago lá no Parque das Flores, eu vou deixar bem claro isso para ver o tamanho da incompetência. Falta hoje, me disseram, 174 vagas de creche. E fecharam a Justiniano lá na Coab 2 e a creche do Lápis está demolindo ali. No planejamento que eu havia feito, quando ficasse pronta a escola ali do portal, na Avenida Tarraf, 60% das crianças da cidade, se mantivesse o que nós vimos fazendo, teria o período integral. Porque o meu sonho era toda criança ficar o dia todo na escola. Isso a gente tem que pensar até morrer. Porque não há outro jeito das coisas melhorarem. Você dá a oportunidade das crianças aprenderem. E aprender com qualidade. Ser bem alimentada, ter bons professores e aprender o valor que tem o ensino, o aprendizado. Eu tenho 3 filhos médicos e um que fazendo engenharia. Eles tiveram como valor, como referência, que tinham que estudar. E sempre fui apoiado para isso. Eu nunca pensei de dar herança, mesmo porque eu não tenho. Entendeu? Mas a herança é eles poderem trabalhar. Eu sempre disse para eles, é estudar e trabalhar. Porque todo pai acho que, e mãe deve ensinar isso para os filhos. Simples assim. Entendeu? Então eu quero para as crianças da minha cidade a mesma coisa. Quando a gente começou o período complementar, que foi com o pessoal ali do IBILS, da Unesp, a ideia era dar mais oportunidades, porque a criança, desde pequeno, pode aprender inglês, pode aprender um complemento de matemática, música, esporte. Quando você dá essa oportunidade para a criança, ela vai embora. Mas quando ela fica em casa e não tem quem consegue, o pai e a mãe estão trabalhando, como é que vai desenvolver? Não tem jeito. E a vida, depois ela cobra. Quem tem mais oportunidade vai mais para frente. Quem não tem, a pessoa pode ter inteligência que for, não foi usada, não foi estimulada. Entendeu? Isso é um absurdo. Isso é coisa fácil de fazer. Mas tem que ter o foco que a administração é isso. Que não pode gastar dinheiro público à toa. Nós temos que o foco é a educação e saúde. O dia que isso funcionar direito, você não vai precisar de assistência social. Até mesmo a questão da educação pós-ensino médio, né? Pós-secundária. Sim, na minha época, a gente estimulou a Selmir, né? Porque para transportar os universitários, eu queria que todo mundo estudasse. A gente não poupou esforço para que eles fossem lá para Rio Preto ou outros lugares da cidade, da Monte, né? Que eles faziam faculdade. Então, isso é importante que o administrador tenha esta mentalidade, não é? A gente tinha uma boa merenda, né? Tinha um bom material. A gente tinha programação de que antecipar a falta de creche, fazer a creche, deixar a creche pronta conforme a cidade ia aumentando. Como foi a escola ali da Avenida Tarraf. A ideia é essa. Entendeu? A gente fez o Senca, nós demos mais de 3.500 pessoas, fizeram curso de curta duração na minha época. Que é ali entre o bairro Souza e o São Francisco. Tem até o nome do meu pai lá. E o Senai, que a gente conseguiu trazer para cá, para Mirassol, juntamente com alguns empresários, já formou mais de 14 mil jovens. E outro dia eu disse, tá certo que tem jovens da região, mas dentro de Mirassol isso é um impacto fabuloso. Em caso de você ser eleito, você pensa também em conseguir, de alguma forma, implantar na cidade opções de ensinos de graduação, então, né, de faculdade. Assim, já está na ponta já está no trevo de Mirassol o Instituto Federal. Né? Basta a gente ter juízo, cabeça, para que isso não seja abortado. Tá? Inclusive com curso superior. A minha vontade era trazer um campus avançado de uma universidade pública também.
Não é impossível, né? Mas essas são ideias que a gente tem e nós vamos brigar por isso. Quando eu fiz o programa lá da FAIME, lembra que entrou 400 e poucos jovens cuja renda da família era de até 2, 3 salários mínimos, a renda total, e 242 completaram o curso superior. Talvez nunca fosse conseguir isso, se a gente não tivesse feito esse programa. Então a gente pensou desde a criança até o jovem, né? Para ver se dava mais oportunidade para as pessoas, para andar com as próprias pernas. É isso que é importante, né? Eu vou mudar de tema aqui, tá, Ju? Vamos para a estratégia de campanha agora. Em 2024, você está coligado com o PT, partido de esquerda, partido do atual presidente, o Lula, mas que em Mirassol enfrenta aí uma rejeição, porque é uma cidade considerada, digamos, conservadora em sua maioria, tanto que o ex-presidente Bolsonaro teve praticamente 70% dos votos aqui na cidade. Como que você pretende lidar com essa questão dessa rejeição que o PT enfrenta? Eu vi até que teve um vídeo nas suas redes sociais aí, né? Tentando fazer uma unificação. O que você pretende fazer para tirar essa imagem? Eu penso assim, Gustavo. Eu acho cômico essa situação. Por que é cômica? Porque a campanha para prefeito. Eu não sou candidato a presidente da República. Quando eu for ser, eu aviso. Entendeu? Porque, assim, o ano que vem, qual que é o mundo real? Qual que é a realidade do planeta Terra e do Brasil? Como é que vai chamar o presidente da República o ano que vem? Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito vai ter que ir lá pedir bênção para o Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que vai chamar o governador do estado de São Paulo? Tarcísio de Freitas. O prefeito de Mirassol vai ter que ir lá pedir bênção para o Tarcísio. É assim que funciona a política. Entendeu? A maior parte dos recursos de saúde e educação vem do governo federal. Então esse lero-lero, esse biro-biro, quero-quero aí que eles fazem aí, porque PT, isso é uma bobagem. Quem tem um pouco de inteligência, entendeu? Que entende de como funciona a política, como funciona a administração pública, já sabe disso. Tanto é que eu tenho eleitores que votou no Bolsonaro, eleitor que votou no Lula, o candidato do meu partido foi o Ciro Gomes. Só faltava agora eu falar que só quem votou no Ciro Gomes deve votar em mim. É um absurdo. Entendeu? Então, assim, é uma pataquada isso. Sabe o que eu acho que é isso? Isso é um escudo para quem não tem o que mostrar. Quem não prestou serviço na cidade, então fica escondido atrás de partido. O cara não é capaz de sair na rua falando, eu fiz tal creche, eu fiz tal escola, eu fiz essa unidade de saúde, o povo está contente com o funcionamento da saúde. Eles não podem falar isso. Eu posso. E eu sempre estive no mesmo partido, desde que eu me filiei lá nos anos 90. Eu sou a mesma pessoa desde sempre. E você, cada vez eu tô ficando mais velho, eu tô ficando pior ainda. Eu tô mais como eu sou mesmo. Entendeu? Porque assim, eu tenho que ter segurança no que eu tô fazendo. E eu seria irresponsável se eu dissesse que eu não vou conversar com o Tarcísio de Freitas. Eu seria irresponsável que eu não vou conversar com o governo federal. De onde vem o provável Instituto Federal? Do governo federal. Eu quero fazer outro Parque das Flores, Minha Casa Minha Vida. De onde vem o dinheiro? Do governo federal. De onde vem a unidade de saúde? Do governo federal. Então, assim, é uma babaquice, isso é uma bobagem de quem não tem o que fazer, não sabe conversar assunto de política, não entende política. Eu quero ver o ano que vem, quem ganhar a eleição ter que encarar o governo federal e falar mal do governo federal. Você se considera de esquerda ou de direita? Olha, a minha vida inteira, as pessoas me perguntavam isso. Primeiro, eu sei a origem desse termo direita e esquerda, né? Que veio da Revolução Francesa. Os de direita era do lado do rei e os da esquerda era do lado do povo. Mas não é isso que como se diz, me emociona. Me emociona é fazer coisas na educação, na saúde, na assistência e na prestação de serviço de qualidade para a população. Dá o nome que você quiser para isso. Eu sou isso. Entendeu? Tem lado. Tem lado. Abacaxi também não tem lado? Tem. Quem sabe eu sou proveniente lá dessa espécie, porque assim, não tem muita lógica isso. Não é racional. Entendeu?
Se você perguntar para mim, você gosta que as crianças das famílias mais pobres vão lá na escola, vão comer bem, vão ter oportunidade na vida, vão ter curso profissionalizante, vão crescer, vão ser dependentes? Eu gosto, eu quero. Para mim, eu não preciso. Para os meus filhos, eu não preciso. Mas eu tenho essa vocação, eu sempre fui assim. As minhas duas administrações mostraram isso. Então não tem nada, que vocês sabem muito bem, de errado nas duas administrações. É o que eu digo, eu estou aqui. Aqueles que queriam me caçar não estão em lugar nenhum. Estão no lugar de onde eles nunca deviam ter saído. Então é simples assim. Eu não entro muito nesses lero-lero, não. É isso, né? Vamos então para fazer uma pausa aqui. Já faltando 46 minutos aí para a entrevista terminar. No próximo bloco nós vamos trazer aí as perguntas do público e as perguntas dos candidatos concorrentes. Então daqui a pouquinho você terá mais aí. Continuamos com a sabatina com o candidato Júnior Risse do PDT. TS Rádio Mirassol, a rádio da Cidade Amiga. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da Cidade Amiga. Semana de aniversário de Mirassol e no Supermercados Bruno Bond você tem as melhores ofertas para economizar. Confira! Salsicha Seara defumada 7,60 o quilo. Todinho 200 ml 2,19. Brócolis Ninja 3,19 a unidade. Refrigerante Poti Guaraná 2 litros 4,99. Conta de peito 27,99 o quilo. Economia para você, ofertas válidas até este domingo. Vem pro Bruno Bond! O melhor do traje western você encontra na loja Country Rodeio de Mirassol. Moda masculina, feminina e infantil. Botas, camisas, fivelas, chapéus, acessórios e selaria completa. Para você que aprecia um bom tereré, temos bombas e ervas. Loja Rodeio Country, a loja da família sertaneja. Rua São Sebastião 2135, no centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981878300. Zero Hora Ótica e Relojoaria, a ótica mais completa da cidade. Não basta enxergar melhor, tem que ser com muito estilo. Na Zero Hora você encontra mais de 800 modelos em armações para escolher sua preferida, entre grifes como Ray-Ban, Vogue, Oakley e muito mais. Joias, relógios de variadas marcas. Contamos com uma oficina especializada em consertos gerais. Venha conferir. Rua Armando Salles de Oliveira, 2081. Centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981422560. Zero Hora Ótica e Relojoaria, a mais completa da cidade. Empresário, você está pagando mais impostos do que deveria? Nós da Quality Contábil somos especialistas em planejamento tributário. Nosso foco é encontrar o cenário tributário mais barato para você, aumentando sua rentabilidade. Se você é empresário e quer otimizar resultados, entre em contato. Ligue para 17 3242 9939 ou mande uma mensagem no WhatsApp. Quality Contábil, seu parceiro estratégico na gestão contábil. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da Cidade Amiga. Estamos de volta com a sabatina com o candidato a prefeito de Mirassol, Júnior Risse, do PDT. E agora nós vamos para as perguntas dos internautas. Teve gente que mandou de forma antecipada, assim que divulgamos
a entrevista nos comentários na nossa página do Instagram, no Mirassol Conectada também. Teve gente que mandou na caixinha do Stories, teve gente que mandou no WhatsApp, tem gente mandando agora nos comentários. Essas que estão mandando agora a gente vai ver se vai dar tempo, tá bom, pessoal? Prioridade é para quem mandou de forma antecipada aqui. Paulo Roberto Ferreira, ele falando sobre a questão das crianças portadoras de transtorno do espectro autista. Nos últimos 4 anos, essas pessoas, essas famílias não tiveram atenção do poder público municipal para suas demandas como médico neuropediatra, terapias especializadas, acompanhantes para as crianças em sala de aula, entre outras coisas. E a pergunta é, se o senhor for eleito novamente, qual será a medida a ser tomada para que todas essas demandas sejam resolvidas e os direitos dessas crianças sejam garantidos, já que hoje ele diz aqui que as crianças só conseguem ter esses direitos garantidos se os pais acionarem judicialmente a prefeitura. Bom, eu posso te falar de vários, posso falar como médico, posso falar como perito. Como médico, a gente vê que houve um aumento muito grande dos diagnósticos, tá? Que eles estão dizendo hoje chama sobrediagnóstico. Nem tudo que falam que é. Mas existem os casos reais. E que não tinham, até um passado recente, a abordagem necessária. Que é o atendimento do psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista em alguns casos, e até o psicólogo para o núcleo familiar. Eu, como perito, tenho sido feito perícia de vários casos, não é? E que se propõe o tratamento, tudo isso são via judicial, né? E o que qual que é a lógica hoje? É você ter uma equipe, né, preparada para absorver essa demanda. Eu não sei hoje quantos casos tem em Mirassol, mas eu não tenho dúvida que vai ter que ser montada uma equipe para prestar esse tipo de assistência. Entendeu? Isso é cientificamente já demonstrado que eles têm um ganho quando eles recebem esses tipos de tratamento, não é? E só que é um tratamento, ele é continuado. Se descontinuar, ele regride. Então, assim, é uma coisa muito sensível, né? A administração pública, ela tem que ter os olhos voltados para isso, porque faz parte da população e dos problemas que tem dentro de uma cidade. Então, as cidades agora elas têm que se organizar para isso. E nós pretendemos, sim, organizar um sistema que possa prestar assistência para esta população. Como nós já fizemos no passado, não sei se vocês sabem, mas assim, eu assumi todas as despesas fixas da APAE no meu mandato. Nós introduzimos a merenda escolar na APAE, que não tinha. E depois a gente fez um acerto lá que pagava por aluno. Então, tanto é que na época as pessoas ficavam muito assim, sabe? Que parou até aquela quantidade de jantar que a pai tinha que fazer porque tinha que pagar as contas, né? E eu chamei, já no meu primeiro ano do primeiro mandato, todas as instituições de caridade eu chamei lá e disse, olha, a cidade ela tem a obrigação de ajudar a sustentar essas organizações. E nós assumimos todas as despesas da APAE, do Lar dos Velhinhos, despesa fixa. APAE, Lar dos Velhinhos, Vicentina, Albergue Noturno, Associação Antialcoólica, e eu não me lembro se teve mais alguma, né? Quando eu fiz o CAPS, nós fizemos o CAPS com dinheiro da cidade, que daquela lei que eu fiz dos loteamentos. Senão não tinha o CAPS. Vai lá ver a tragédia que está aquilo lá. Porque o CAPS ele tem também espaço e capacidade de prestar vários tipos de serviço na área de saúde mental. É para isso que ele existe, entendeu? Então, um lugar bem qualificado, bem feito com uma... Você passa lá em frente, você fala, não é possível, a pessoa entra aqui e já sente mal só de ver, entendeu? Isso o que é? Não é a falta de respeito mesmo, né? Não tem outro nome. Então, assim, já existe, inclusive, o local, eu não sei como está lá dentro, porque eu não entrei. Né? Depois que eu entrei na Casa da Cultura e vi a tragédia que está ali, não me dá nem vontade de entrar nesses lugares, porque a gente fez isso com muito sacrifício, muito carinho. E era para essa população ser assistida. E ninguém levou adiante. Então, isso é a tragédia da cidade de Mirassol. Que pode ter outras cidades assim. Acho que as pessoas tinham que ter mais compromisso quando assumem um cargo público. E não deixar essa patifaria que virou a saúde de Mirassol.
E esse é um caso grave, sério, e que as pessoas não viram com a seriedade necessária. Tem que se antecipar aos problemas. Sabe que ele existe, sabe qual é o tratamento e tem que propor solução. Tem uma saída. Porque não tem outro jeito, a não ser executar isso. O problema está aí. Entendeu? Agora, nós vamos ter que rever todos os atos da saúde. Para ver como que vai... Nós tínhamos, inclusive, na época, nós não queríamos alugar nenhum prédio, nada, prédio próprio, exclusivo, com a infraestrutura necessária para atender os casos, com qualidade, entendeu? Não adianta também você montar ali uma sala e colocar de qualquer jeito. Entendeu? Então, isso, assim, a gente tem muita certeza disso que tem que ser feito, não tem dúvida não. Como eu fiz nas outras coisas, eu vou fazer isso também, porque como se diz, é a vocação da prefeitura, entendeu? É prestar todas as assistências possíveis, e isso não é impossível. Bom, falando agora de cultura, uma pergunta aqui da Dani Cruz. Sabemos que o município não está incluso no Sistema Nacional de Cultura, o que quase deixa o município impossibilitado de realizar ações culturais. O candidato conhece e tem interesse em firmar o Acordo de Cooperação Federativa com o Ministério da Cultura, que tem por objetivo estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura, com a implementação coordenada e/ou conjunta de programas, projetos e ações no âmbito da competência do município? A falta de cultura na administração gera isso aí. Onde não dá valor nem para a saúde, vai dar valor para a educação, para a cultura. Essas coisas todas elas caminham juntos. Não ser capaz de ver que isso é uma necessidade óbvia, já diz tudo sobre uma administração. Quando eu fui prefeito, eu me lembro bem que fui nomear o diretor da cultura. Aí, não, porque não pode ser, porque não tem diploma disso, não tem diploma daquilo. Eu falei, eu fiz um projeto de lei, escrevi lá. Qual que era o requisito para ser diretor da cultura? Deveria ser um homo sapiens. Eu fiz e mandei para a Câmara. Porque é um absurdo. As pessoas não têm noção. Às vezes você pega uma pessoa que é popular aí, que a gente sempre deu... vocês se lembram bem, né? Que a gente apoiava os artistas locais, né? Inclusive na música, o pessoal tinha os conjuntos, a gente punha para tocar, para estimular isso. Eu criar a banda de novo, né? A banda está aí por minha causa, porque eu tinha acabado com a banda. Eu acho que ela deve estar tocando por aí ainda, né? Mas assim, a gente fez um incentivo para os músicos, inclusive para comprar os instrumentos. E a gente tentou ressuscitar a cultura na cidade, né? Em todos os seus aspectos, né? Inclusive a Gruta, eu pus lá a assessoria de meio ambiente lá embaixo, reformei o prédio lá, para que as pessoas retomassem um espaço que é delas. É aquela coisa, a identificação do sujeito com a própria história, né? A história de vida das famílias daqui, enfim. Isso tudo ela tem que vir no contexto cultural, né? Então, assim... O museu, né, que a gente reformou, que catalogou todas as peças lá, parece que acabaram com tudo. Isso tem que ter responsabilização. Tem judicial, porque não é possível. A gente tem tudo catalogado que tinha lá dentro. Quem ocupou o cargo depois lá e se sumiu coisa vai ter que mostrar para onde foi, vai ter responsabilidade. Temos uma pergunta aqui da Luciana Nascimento também. Ela pergunta por que, na sua gestão, os ônibus dos universitários foram retirados. O ônibus era gratuito, a filha dela na época fazia faculdade, ia para Rio Preto. E aí ela diz aqui que foi na sua gestão que pararam de ser totalmente gratuitos. E também com relação, você já falou, né, a instalação de uma faculdade em Mirassol, já falou que existe plano para isso. O que aconteceu na época dos ônibus universitários é que o dinheiro da educação da cidade é para usar na educação básica, até os 10 anos de idade. Este é o dever constitucional do município. Tudo que ele fizer acima disso é por conta dele. Na época, eles usavam os ônibus das crianças de até 10 anos. E o Ministério Público tinha uma ação contra a prefeitura por conta disso, e que foi proibido.
Ah, mas outras cidades continuaram, mas não tinha nenhuma ação em andamento e que criou essa obrigatoriedade. O que nós fizemos de imediato, juntamente com os universitários? Fundou a Selmir, que passou a transportar os universitários, e a prefeitura pagava, não me lembro bem, mas acho que 50%, e nos casos que a pessoa não podia de fato, a Selmir dava um jeito aí, não cobrava, enfim. Mas para estimular, né? Embora não seja uma obrigação legal, não seja um dever constitucional da cidade fazer isso. Mas nós fizemos. Bom, eu vou fazer o seguinte agora, vou partir direto para as perguntas dos candidatos, os concorrentes. Se der tempo, depois das perguntas dos candidatos, a gente prossegue e continua aqui com as perguntas dos internautas que mandaram agora, tá bom? A primeira pergunta é por ordem alfabética aqui, como eu disse, apenas o Caco Navarrete e o Dr. Edson não enviaram perguntas. Então, por ordem alfabética, pergunta do candidato do PSOL, Adriano Nascimento. Ele diz aqui, uma das maiores necessidades da política é combater privilégios. Ele diz que no seu mandato você criou a gratificação de 25% para suas indicações em cargos comissionados. Gratificar apadrinhados políticos é privilégio. Caso eleito, o senhor terá a mesma postura? O Adriano, acho que ele nunca foi prefeito, né? Então ele não tem noção do que ele está falando. Porque assim... Quando você vai contratar um diretor, e esse problema deve existir até hoje, para a saúde, por exemplo. O sujeito vai gerenciar 100 milhões de reais no ano. Você vai pagar salário mínimo para ele? Você não encontra gente com a formação necessária nem por 20, 30 mil reais para gerenciar 100 milhões de reais. Então, quando nós fizemos esse 25%, era 25% em cima de muito pouco. Para o fim, né? Vamos supor que você tem uma empresa. Aí você tem que ter 10 gerentes, porque a linha de produção sua é gigantesca, e você tem que atender uma cidade inteira, aí você tem que contratar 10 gerentes. Qualquer gerente desses 10 aqui não tiver uma formação adequada, que não souber o que está fazendo, que não for bem remunerado, a cidade fecha. Fecha, que eu digo assim, eu vou te dizer, olha a qualidade da prestação de serviço na saúde de Mirassol hoje. E o salário aumentou. Ou eu acho que ele não procurou gente competente para ocupar o cargo. Entendeu? Então, assim, a questão gerencial de cargos, você não arruma gente para trabalhar com baixo salário. Mesmo porque você não contrataria para a tua empresa um sujeito que não tem capacidade para ser gerente. A prefeitura ela tem que ser entendida e ela deve ser administrada desta mesma forma. Para você ter gente competente, se você não pagar um mínimo suficiente, uma empresa privada contrata. E tem uma escassez de gente expert para as áreas de educação, saúde, assistência, planejamento urbano, obras, todas as áreas. É uma escassez no mercado de gente que se submete a ganhar o que a prefeitura paga. Por isso você tem que ficar meio esperto até de quando você contrata, se a pessoa não está pensando em outras coisas. Bom, a próxima pergunta é do candidato Capitão Cuni, do PL. Ele quer saber se, caso você seja eleito, se você tem a intenção de implantar uma escola cívico-militar em Mirassol, se você implantaria. As pessoas falam que eu sou militar, eu sou mais militar que os militares. Mas assim, o Capitão Cuni me fez uma visita na minha casa uma semana antes da minha convenção, juntamente com o Júlio Salomão. Eles foram 2 vereadores, né? Foram lá, me fizeram uma visita. E eu fiz uma pergunta para ele. Vai ver que por isso que ele fez essa pergunta. Eu falei assim, perguntei assim para ele, a respeito dessa questão da escola cívico-militar. Eu falei, você tem conhecimento se os filhos dos militares têm desempenho melhor na escola do que as pessoas que não são militares? Porque assim, quando você tem um estudo qualitativo, quantitativo, provando que os filhos do militar têm melhor desempenho na escola que os outros, aí até que vamos pensar, né? Vamos ver qual que é o segredo, porque eles devem ter algum segredo. Porra, eu não sou militar,
Eu tenho 3 filhos médicos e um engenheiro. Eu sou mágico. Quantas pessoas que não são militares que tiveram êxito na educação dos filhos? Um monte. Porque quando você faz um troço desse, no meu entendimento, você está dizendo que os filhos dos outros que não são militares não vão para frente. Não é isso. O problema da educação não é esse. É disciplina? É disciplina também. Mas depende de um monte de fatores. Depende dos pais estimularem. Porque não dá para terceirizar filho. Quando você fala assim, vou pôr na escola cívico-militar, aí não preciso preocupar com o meu filho. Você terceiriza, não é assim. Senão vão acabar com as famílias. Porque quem é responsável para educar filho é pai e mãe. Aí tem o professor, vem a alimentação, vem o valor social que a educação tem na comunidade. Tem um monte de coisas, de fatos, que são necessários para você fazer uma boa escola. Então não é só pegar um porrete e ficar batendo no cara a hora que ele entra na escola. Entendeu? Não é assim. A pedagogia é completamente contrária a essa ideia. A pedagogia é o que estudou até hoje. Mas porque a escola piorou. Olha, mais ou menos, não é bem assim, não é? Depende. Depende do lugar, depende de onde, né? Depende do valor que a família dá para a educação, depende da qualidade do professor que dá aula. São vários fatores que forjam um bom aluno, um bom profissional. Vocês não têm pais militares que eu sei. Não é por isso que vocês não estudaram e não fizeram as coisas como deveriam fazer. Entendeu? Então, assim, essas soluções mágicas, se fosse fácil, assim, desde o Império Romano, as escolas naquela época já era assim. Teriam ficado para a eternidade. Está até hoje aí. Mas não é esse modelo que prosperou. Então, isso funciona mais com o lero-lero, entendeu? De achar o poder mágico que não existe. Vai estudar daqui 10 anos, 15 anos o resultado disso. Então, assim, eu falei para ele lá, se ele tinha algum conhecimento, se tinha algum estudo, se os filhos do militar tinham desempenho melhor que a da população civil. Ele falou que não sabia, não devia ter. Eu falei, então, a hora que sair esse resultado, aí nós vamos conversar sério, né? Pergunta do candidato Donegá, do Republicanos. Ele diz aqui, né, que conseguiu um recurso de 4 milhões de reais em uma das suas gestões para a construção de uma escola no Jardim Laguna e que, na época, a escola não foi construída. Outro recurso de 1,5 milhão de reais para o pontilhão do Beija-Flor, que ele acabou tendo que ir atrás da empresa Rumo para que a obra fosse executada. E ele disse que também conseguiu um recurso de 2.700.000 para a reforma do prédio do cinema e que não fizeram nada. Por que esses recursos não foram utilizados na execução dessas obras? Bom, eu acho que ele perdeu foi o rumo, porque esse dinheiro não chegou na prefeitura, não sei para onde foi, mas enfim. Ele tinha arrumado também o asfalto do Beija-Flor até o Monte Líbano, também não apareceu. Assim, não sei. Esse dinheiro da Casa da Cultura veio do Fundo dos Interesses Difusos, que é um dinheiro arrecadado das multas da área ambiental. Ele só veio porque nós fizemos o projeto de remodelação, de recuperação da Casa da Cultura, que é um projeto complexo. A prefeitura não tinha expertise para fazer um projeto dessa dimensão. Eu recebi esse projeto em doação, que na época custou mais de 300 mil reais. Fiz de graça para a cidade. E porque a prefeitura tinha dinheiro em caixa para fazer a contrapartida. Então juntou a existência do projeto, juntou esse dinheiro do Estado, do Fundo de Interesse Difuso, só veio porque a prefeitura tinha a parte dela para botar na obra, e foi isso. Aí acho que ele tem que procurar porque a Casa da Cultura está como está aí. Porque eu deixei pago a reforma dela. Bom, agora uma pergunta do candidato Eliezer Milani, do PRTB. Em uma das suas gestões, você adquiriu 2 imóveis na Rua Barão do Rio Branco, ao lado da creche do Lápis. O que você pretendia fazer com esses imóveis? Eles foram adquiridos com recurso da educação? Tenho a informação de que eles não pertencem mais ao setor da educação.
O que você acha sobre isso e sobre a derrubada da creche do Lápis? Olha, primeira coisa, nós compramos a creche do Lápis, porque quando eu entrei, uma das carências já era falta de vaga em creche. Então eu comprei aquele prédio para isso. As 2 casas, a ideia era ampliar a creche. Óbvio. Mas por que comprou a creche do Lápis e por que comprou as 2 casas do lado? Porque ali fica perto da rodoviária. E onde os ônibus circular que eu criei a R$1 estacionam. Para as mães que trabalham no centro, ter mais facilidade de deixar a criança ali perto de onde ela chega de ônibus e de onde ela pega o ônibus para voltar para casa, dali perto. Então as mães saíam ali da rodoviária, andava 2 quadras e pouco, deixava a criança, ia para o trabalho, a hora que saía, passava ali, pegava a criança e gastava R$2 por dia, que era R$1 para chegar e R$1 para voltar para casa. Deve ser a passagem de ônibus mais barata do Brasil. Então a ideia é essa. Simples assim. Agora se está derrubando, se não está mais no nome, aí a gente precisa ver os documentos, né? E a última pergunta do candidato Odélcio Fernandes, do Avante. Ele diz aqui que consta que você foi condenado pela Justiça Federal pela contratação do modelo emergencial para a canalização do córrego Piedade. E pergunta, você tem ideia de quanto de prejuízo causou ao erário com tal obra? Olha, eu não costumo frequentar a cadeia, então eu desconheço isso aí, porque quem já frequentou que deve saber esse negócio de condenação. Eu nunca fui condenado de nada. Pelo contrário, eu até agradeço a pergunta, porque o mal que eu fiz foi assim, você fica ali na passagem do Carina, vê quantas pessoas que passam ali por dia. Antes de mim, tinha caído a ponte lá 2 ou 3 vezes. Eles faziam a ponte na areia, em cima da areia grossa, eu queria que ficasse em pé. Então nós fizemos aquela passagem, nós fizemos a canalização do Rio Piedade. É outro mal que eu fiz também ali para a população, porque senão eles tinham engolido as casas ali tudo. E o que é mais grave, não fizeram manutenção. De onde eu deixei a canalização ali ficou, e nós corremos o risco de rodar a passagem do Carina de novo. Porque a erosão foi corroendo o barranco lá. Se cada prefeito depois de mim tivesse feito um pouquinho, já tinha chegado lá na passagem. Bom, vai dar tempo então de fazer algumas perguntas aqui do pessoal que mandou pelo nosso YouTube, pelo Facebook também. Eu vou pegar aqui algumas. A primeira da Eliane Alves, ela diz aqui, e se você diz que vai melhorar a saúde, mas foi no seu governo que acabou o programa médico da família no postinho. Como podemos acreditar nisso? O que aconteceu? Quando nós estávamos aumentando, inclusive, o número de pessoas trabalhando com médico de saúde da família, de agente comunitário de saúde da família, foi feita uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, né, que a gente sabe mais ou menos quem fez, mas enfim. E nós somos proibidos de contratar agentes. Então, a verdade, a realidade é esta. Hoje, a legislação mudou. Então, hoje é possível, sim, contratar de forma legal os novos agentes de saúde e voltar ao que eu queria ter feito desde o meu primeiro mandato. Simples assim. Pergunta do Tiago Barbosa. Ele está relembrando o episódio da inauguração da UPA. Ele diz que estava lá e que viu, na época, o deputado Vicentinho, o deputado Rilo se levantarem indignados com a sua postura e irem embora do local. Você acha que hoje está mais maduro? Acho que na época você acabou tirando o sapato, batendo no microfone, né? Tem hora que é perigoso eu jogar o sapato. Porque, assim, a ideia era chamar a atenção para os reais problemas da cidade. Não é para fazer rau político. Foi um sacrifício danado para fazer aquele prédio, entendeu? E não falei nenhuma mentira no dia que eu estive lá. Nenhuma. E deu a ideia de bater o sapatinho ali para chamar a atenção das pessoas, porque a situação da saúde ela é grave, entendeu? E as pessoas tinham que ter o foco nisso sempre. Na educação é grave, tem que ter o foco nisso sempre. E se precisar, eu vou bater o sapato de novo.
né? Porque, assim, não tem outro jeito. Parece que tem gente que não ouve os argumentos e faz de conta que não entende. Entendeu? Então, assim, é o que eu posso dizer. Bom, tem a Érica Bismarck mandou uma pergunta. Ela quer saber quais são as propostas de política pública para mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes. Olha, esse assunto ele estava escondido durante muitos e muitos anos, né? Com o advento aí das redes sociais, da legislação que foi sendo inovada, isso acabou que descobriu-se o óbvio, que era um número que é gigantesco, que ficava sempre escondido, né? E que agora está aí para todo mundo ver que de fato acontece. A prefeitura, ela tem um poder muito limitado nessas questões, né? O que ela pode é fazer a abordagem da segurança para eventual, né, para a pessoa vítima da violência, né, que muitas vezes a polícia também não consegue dar, tanto é que o feminicídio aí, né, é alto ainda, mesmo com aquelas que estão com medida protetiva. Então, assim, é um problema gravíssimo, não é? E ela demanda de algumas infraestruturas da cidade, que é claro que depende de caso a caso, que você tem que analisar e ver qual que seria a parte da prefeitura, né? Por isso tem os assistentes sociais, né? E tem... Então, aí, quando a gente estava na prefeitura, a gente fez o CRES e os 2 CRAS, que é justamente para atingir esse público. E eu não sei te dizer hoje quais são os números de Mirassol e quais são os resultados que essas 2 unidades conseguiram ter, né? Mas, sem dúvida, é um problema, obviamente, que tem que ser encarado, enfrentado. Flávia Falcão mandou uma pergunta sobre o fluxo da entrada principal da cidade no horário de pico, que você pretende fazer para desafogar esse trânsito. Isso aí é um enigma da pirâmide, né? Porque vai ser uma coisa complicada. O principal erro foi o engenheiro que fez a estrada, né? Porque você nunca entra antes do viaduto, sempre você passa debaixo do viaduto, contorna e entra. Então tem esse erro nesse trecho da Washington Luiz, tem esse erro dentro de Rio Preto, que eu acho que o engenheiro foi o mesmo. Eu não sei onde ele estudou, tá? E agora fica esse problemão aí para dizer como é que vai resolver isso. Só se fizer uma ponte estaiada, que nem tem lá em São Paulo. Entendeu? Na entrada você já passa sobre o viaduto atual e já desce. Só que você tem que ter só uma entrada e a saída é de um lugar aí que eu já tinha pensado. Vamos ver se eu entrar na prefeitura eu vou conseguir fazer. Vamos dar uma mudada nisso, sim. Tem mais uma pergunta aqui do Ismael. O que o senhor pretende fazer para resolver o problema dos pontos de alagamento na nossa cidade? Olha, o que a gente conseguiu resolver, assim, aqui o problema é menor que Rio Preto, né? Alguns loteamentos, algumas aprovações, né, de loteamentos, elas, eu acho, né, eu sou médico, não posso afirmar taxativamente, mas a drenagem foi mal feita. E muitos lugares não têm drenagem. Então é um problema crônico, né? Eu não sei qual ponto de alagamento se refere, então fica difícil de falar especificamente do caso. Mas assim, o que a gente fez? Eu drenei ali o Tarrafo, que é antes da escola lá, né? Que era um problemão, era uma erosão gigantesca ali. O Piedade, né? Nós fizemos algumas pequenas obras assim na cidade, que foi mais, nós fizemos pequenas obras, né? Não sei o que repercutiu isso. Pode ser que tenha galeria suja. Você vê Porto Alegre, o que aconteceu em Porto Alegre foi falta de manutenção. Hoje é claro. Entendeu? Quando eu falo da falta de manutenção da passagem do Carina e da drenagem do Piedade, pode acontecer lá de novo, não é? Nós fizemos, nos meus 8 anos, mais de 17 mil pequenos serviços dentro da cidade. De limpeza, de trecho de galeria, de guia de sarjeta, assim, porque a cidade não tinha manutenção há muitos anos. Então a administração ela é complexa, né? Depende de boa vontade de ter recurso e não gastar dinheiro à toa. Você vê que nós, a festa do peão, como era na nossa época? Na minha época era assim, o sujeito que ia fazer a festa do peão, ele vinha, reformava o recinto, ele dava 10% da arrecadação para as instituições de caridade e quando ele saía, ele tinha que reformar de novo se tivesse quebrado. Eu não sei como é hoje, né? Mas assim, foi um jeito da gente
deixar a festa continuar e a prefeitura não ter prejuízo. Que eu jamais ia gastar com milhões aí em cantor não tendo creche, né? É um absurdo. Então a minha orientação de administração é essa. Vamos fazer o que é preciso. Tem muita coisa que é preciso. Dinheiro dá para tudo, às vezes não dá para tudo. Mas o foco é fazer as coisas necessárias. E ter criatividade para fazer outras coisas. Na hora da cultura, saber lidar com isso, né? Acho que é por aí. Bom, agora terminamos com a série de perguntas aqui dos internautas, mas eu lembrei de uma para fazer também, Risse, que é o seguinte, eu fiz essa pergunta para o Caco também. São 8 candidatos a prefeito em Mirassol. Mirassol tem mais candidatos a prefeito do que Rio Preto, né? Então, e eu dei uma opinião aqui que acho que não houve diálogo, né? Porque muita gente a gente vê que tem a mesma ideia, né? A mesma ideologia, acabou não convergendo, não conversando e você acabou de citar, você citou hoje falando do atual prefeito que foram 3 pessoas, né? Inclusive você, que apoiaram ele na eleição passada e hoje estão concorrendo com ele. Como que você vê esse cenário aí? Então, isso mais facilita ou dificulta na hora da eleição? Eu não sei te falar, porque na verdade, eu resolvi ser candidato na semana da minha convenção, né? Tanto é que eu não organizei nem meu partido. Meu partido, o que tem no meu partido? Eu e a minha vice. Nós não lançamos nenhum candidato a vereador do PDT. Por quê? Porque eu não pensei isso antes. Eu nem imaginava que talvez que eu fosse entrar, sabe? Porque, como eu disse antes, eu achei que eu já tinha feito a minha parte, né? Aí quando eu comecei a estudar o cenário, como ele estava se desenhando, você não tem ideia de quanta gente foi até a minha casa para que eu fosse candidato, né? Eu já falei, eu estava com uma viagem programada agora para o meio do mês para o exterior. Você precisou ser convencido, então? Olha, tem 2 coisas. Uma que eu gosto de fazer esse negócio na saúde, na educação, eu gosto. Não posso negar isso. Mas, assim, o desgaste é muito grande. Na família, quase ninguém queria que eu fosse candidato. Nem quer. Entendeu? Porém, a gente tem umas coisas na vida da gente que nem a gente entende porque toma decisão. Né? Freud dizia que no inconsciente estão as coisas que a gente nem sabe que existe e de repente você toma uma decisão que você mesmo achava que você não ia tomar, né? Então, assim, eu não tenho esse poder dessas adivinhações, né? Mas certamente esse compromisso que eu sempre tive com essas questões, porque assim, eu estou num momento da minha vida que assim, estou tranquilo, eu não dependo de nada, eu dependo do meu trabalho e tá bom demais. Mas tudo que eu aprendi, o que eu vou fazer com isso? Jogar no lixo? Eu vou me omitir da responsabilidade? Eu não me vi assim com esse direito. No fim, isso começou a pesar muito, né? E eu acho que eu posso contribuir sim, eu aprendi muito, entendeu? Eu acho que estou num momento talvez melhor da minha vida para fazer isso. E eu sei que eu vou dar o meu melhor. É simples assim. Agora os outros eu não sei. Às vezes os caras não gostaram da tua administração, outros têm outras ideias, enfim. Não dá para falar pelos outros, né? Mas eu tô falando do meu caso, propriamente. O pessoal tá perguntando, tem muita gente falando, então não vou falar só um nome aqui, porque não foi mais de uma pessoa que mandou, sobre a Sanesol. Qual a sua opinião do contrato com a empresa que administra a água, a distribuição de água em Mirassol? Eu vou dizer assim, eu sou médico, então eu vou dar uma doença, sabe um câncer? Quando ele se instala no momento errado, no lugar errado, com a pessoa errada, foi a terceirização, a concessão da água e esgoto de Mirassol. Por quê? Todas as consequências administrativas que nós vemos tendo desde 2007 estão atreladas à perda da arrecadação da água e esgoto pela prefeitura. Porque as despesas do município continuaram as mesmas e a arrecadação diminuiu, o índice do funcionarismo público foi lá em cima, que era bem baixo. Então isso já deu um estrago na capacidade administrativa da cidade, porque às vezes você precisa contratar uma pessoa, você não consegue.
Então foi lá em cima. Na época, eles deviam ter feito uma autarquia, igual Votuporanga fez, Catanduva fez, Rio Preto fez. Por que eu digo isso? Eles fizeram a concessão, aprovaram a lei que não, se não tivesse sido colocado em votação a concessão do serviço de água e esgoto na Câmara Municipal, não tinha ocorrido a concessão. O presidente da Câmara chamava-se Newton César Silva Pinto. E ele escolheu, embora ele fizesse discurso que era contra, ele escolheu botar em votação. Fizeram mais de 20 processos de impeachment do Bolsonaro, não fizeram? O presidente da Câmara do Deputado colocou para votar? Não. Entendeu? Ele podia ter feito isso, não fez. Ele não fazendo e colocando em votação, ele facilitou a terceirização da água e esgoto. E isso deu esse estrago na questão da arrecadação do município, para a cidade. Mas o serviço que vinha sendo oferecido tinha a mesma qualidade? Peraí, eu vou chegar lá. Tinha muitos problemas no serviço de água e esgoto na época, que eu sei. Por isso que a autarquia seria uma alternativa. Com gente capaz, obviamente, né? A classe política de Mirassol era tão ruim que nem achou alguém que fosse capaz, né? Então, assim, tem vários problemas que antecederam esse negócio. Só que tinha um segredinho aí nessa brincadeira. Eles calcularam o valor da concessão um pouco menos de 500 milhões de reais na época. Só que já tinha 10 pedidos de loteamento na cidade. A cidade dobrou de tamanho. Todos os canos de água e esgoto dos loteamentos foi colocado por quem? Para os loteadores. Quem furou o poço de água nos loteamentos? O loteador. Então a dona Sanesol chega, compra dizendo que está comprando um abacaxi, não conta, e a classe política da cidade não contou para a cidade que tinha esses 10 loteamentos para ser colocado, e com tudo novo, tudo novinho. Que trabalho que a Sanesol teve? Ir lá, instalar o registro da água e do esgoto, e cobrar. Cobrar para instalar e cobrar por mês. Você não quer um negócio desse para você? Foi assim, uma coisa... eles sabiam disso tudo. Foi uma traição para a cidade isso. Isso é imperdoável. As pessoas que fizeram isso, eles destruíram muita coisa dentro da cidade, desde a merenda da criança, do salário do professor, do salário do funcionário, da construção de prédio público. Porque se tivesse deixado esses 10 loteamentos serem feitos e depois ver como que ia fazer essa tramitação e fizesse uma autarquia, o valor dessa concessão seria altíssimo. Essa era uma concessão tão porca que a prefeitura paga as contas de água e esgoto. Nem isso eles deixaram fora. E tem outra coisa, a Sanesol ela foi constituída depois que foi aprovada a lei. E na sequência teve 38 milhões de reais, se não me falha a memória, do BNDES. Foi uma mágica. O que é isso? Não precisa ser muito inteligente para saber o que aconteceu, para entender o que aconteceu aqui. Deixaram o Ruilândia de fora porque não era lucrativo. Mas quem deixou? A Câmara de Vereadores e a prefeita da época. Por quê? Porque não interessava. O negócio era fazer aquela coisa correndo ali. Prefeita da época, a doutora Cristina. Isso. Ela assinou. Ela assinou, recebeu o bairro do Regisol um dia antes de acabar o mandato dela. E o Regisol era cheio de cratera que você não conseguia nem andar lá. As pessoas não conseguiam vender lote. Hoje, depois nós entramos, nós recapeamos todo o Regisol. Hoje o Regisol, o metro quadrado é mais caro que o Dama. Entendeu? Então foi esta mágica, essa maldade que fizeram com a cidade. Feito por políticos. Por que eu tenho bronca dessas pessoas? Por quê? Porque eles traíram a cidade. Pode falar que o serviço era ruim, mas ruim eram eles não tiveram competência para ajustar o serviço. Ora, por que Catanduva fez? Por que Votuporanga fez? Por que Rio Preto fez? O que eles são melhor? E as pessoas falam mal das classes políticas em todo lugar, mas aqui era pior do que das piores. Incompetentes. E, além disso, traíram o povo mirassolense. E tem uma ação, nós entramos contra a Sanesol de 2012. Agora foi lá para o Supremo, que era um aumento que eles queriam dar em 2012 de 19%, e nós entramos na Justiça
E barramos, aí foi negociado, na época deu 7%. E esse troço tá para estourar ainda. Se a cidade ganhar, tudo bem. Agora, se a cidade perder, vem outra cacetada. E a nossa água é a mais alta da região. Bom, caminhamos então para o final aí da nossa sabatina. Abrir o espaço agora para você, Júnior, fazer as suas considerações finais. Pode aproveitar para deixar uma mensagem para os eleitores de Mirassol. Olha, eu continuo mesmo, né? Até a mesma voz e a mesma vocação. Eu vou dar o melhor de mim, como todo mundo espera. E eu quero a minha cidade bem, eu quero que a minha cidade vá para frente. Eu acho que é um compromisso, né, que a gente deve ter com o lugar que a gente mora, que a gente tem as famílias e que eu posso dizer para todo mundo que hoje eu ando na rua muito tranquilo, porque eu já cumpri o meu dever 2 vezes, vou cumprir de novo, as pessoas me respeitam, não tem nada nas minhas 2 administrações que me desabone, eu nunca provoquei nenhum dolo para a cidade né, não tem nada, o que é o que eu falo? Eles não estão aqui, e eu tô. Então, assim, é muito tranquilo, muito bom para mim, né? Os meus amigos continuam me apoiando. Quer dizer, estamos aí. O que eu quero é o melhor para a cidade. Já disse que é o que eu penso na educação, na saúde, na assistência, né? No planejamento urbano, que tem muita coisa para ser mudada, melhorada. Tem um desenvolvimento racional para a cidade, né? Parece que agora tem um grupo aí de... até conversei com um deles aí um grupo de empresários que vão fazer sugestões, porque eu sempre ressenti muito disso, porque a administração pública é um momento muito solitário, né, para o prefeito, para o governador, para o presidente. É uma pessoa muito solitária, ele fica muito vulnerável por uma série de fatores, então ele tem que se precaver de uma série de coisas, e não tem uma equipe que pense fora da caixinha também, entendeu? Que possa colaborar. Eu acho que é muito bem-vindo essa ideia, né? Que certamente eu vou fazer uso deles assim como eles vão fazer uso de mim, para que tenha uma visão melhor, vamos dizer assim, da administração pública. Tá certo, agradecemos a presença do Júnior Risse. Ju, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda aqui. Obrigada, Riz, pela sua presença, por bater esse papo com a gente. Obrigada, Gustavo. Essa foi mais uma sabatina realizada pela TS Rádio e pelo portal Mirassol Conectada. Obrigada pela presença de todo mundo que nos acompanhou. E é isso, né? Continue nos acompanhando. Amanhã tem novamente entrevista com o candidato à Prefeitura de Mirassol, Adriano Nascimento. É isso. Então amanhã Adriano Nascimento e na semana que vem, toda quarta e quinta-feira, você acompanha mais candidatos de acordo com a ordem que sorteamos aqui. Agradecer Juliana Elias do Mirassol Conectado, o candidato Júnior Risse do PDT. Lembrando que no dia 30 de setembro, a TS Rádio, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Mirassol, vai promover o debate entre os candidatos no dia 30 de setembro. Anota a data aí. O debate entre os candidatos a prefeito de Mirassol. Você pode ficar atento à nossa programação para mais detalhes. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de hoje. E amanhã tem mais uma, então, sabatina. Adriano Nascimento do PSOL estará aqui com a gente. Acompanhe. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga. Semana de aniversário de Mirassol. E no Supermercados Bruno Bonde você tem as melhores ofertas para economizar. Confira! Salsicha Seara defumada, 7,60 o quilo. Todinho, 200 ml, 2,19. Brócolis Ninja, 3,19 a unidade. Refrigerante Poti Guaraná, 2 litros, 4,99. Conta de peito, 27,99 o quilo. Economia para você, ofertas válidas até este domingo. Vem pro Bruno Bonde!
O melhor do traje western você encontra na loja Country Rodeio de Mirassol. Moda masculina, feminina e infantil. Botas, camisas, fivelas, chapéus, acessórios e selaria completa. Para você que aprecia um bom tereré, temos bombas e ervas. Loja Rodeio Country, a loja da família sertaneja. Rua São Sebastião 2135, no centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981878300. 0 Hora Ótica e Relojoaria, a ótica mais completa da cidade. Não basta enxergar melhor, tem que ser com muito estilo. Na 0 Hora você encontra mais de 800 modelos em armações para escolher sua preferida, entre grifes como Ray-Ban, Vogue, Oakley e muito mais. Joias, relógios de variadas marcas. Contamos com uma oficina especializada em consertos gerais. Venha conferir. Rua Armando Salles de Oliveira, 2081. Centro de Mirassol. Fone WhatsApp 981422560. 0 Hora Ótica e Relojoaria, a mais completa da cidade. Empresário, você está pagando mais impostos do que deveria? Nós da Quality Contábil somos especialistas em planejamento tributário. Nosso foco é encontrar o cenário tributário mais barato para você, aumentando sua rentabilidade. Se você é empresário e quer otimizar resultados, entre em contato. Ligue para 17 3242 9939 ou mande uma mensagem no WhatsApp. Quality Contábil, seu parceiro estratégico na gestão contábil. Você está na TS Rádio Mirassol, uma empresa Nery Vila Comunicação e Produções. Estúdio Rua 9 de Julho, 1987, quarto andar, sala 406, no edifício comercial. TS Rádio Mirassol, a rádio da cidade amiga.